Bom dia, Emília. Eu sou a Tamires e eu e meu grupo, que é composto pelo Jean e pelo Otávio, nós vamos falar hoje sobre interações medicamentosas. Especificamente, a gente vai estar falando da interação entre fármaco e a interação entre fármaco e alimentos. Antes de entrar especificamente no tema do nosso trabalho, que é a interação medicamentosa fármaco-fármaco e a interação fármaco-alimento, eu vou estar dando uma introduzida no que é a interação medicamentosa. Então, a interação medicamentosa basicamente é um evento clínico que pode estar ocorrendo entre fármaco-fármaco, fármaco-alimento ou até mesmo fármaco-drogas, que apesar de não ser um tópico do nosso trabalho de hoje, exemplificando, o álcool ou até mesmo o cigarro, ele pode interferir no efeito de um medicamento. Então, a, a interação medicamentosa, ela caracteriza-se pela interferência do fármaco ou do alimento ou da droga na absorção, na ação ou na eliminação de outros fármacos. E por que é muito importante que a gente estude essas interações medicamentosas? Porque essas interações no organismo do paciente pode gerar vários prejuízos. Por exemplo, pode provocar intoxicação, pode intensificar reações adversas, pode anular o efeito terapêutico de outro medicamento e, em casos extremos, pode levar até ao óbito do paciente. E é por isso que é extremamente importante que a gente estude essas interações para que a gente possa tratar o nosso paciente da melhor forma possível e com muita responsabilidade, uma vez que é a vida dele que está nas nossas mãos ali, né? E é muito importante também que os pacientes sigam à risca as receitas e orientações médicas e que eles não tomem remédios sem as devidas prescrições e buscando evitar essas interações e possíveis intercorrências ou danos futuros, né? Dando início aí, então, ao nosso primeiro tópico do trabalho, que é a interação medicamentosa fármaco-fármaco. Os fármacos, eles podem interferir na farmacodinâmica ou na farmacocinética de outros fármacos. Começando pela interação farmacodinâmica, é quando um fármaco modifica a sensibilidade ou a resposta dos tecidos a outro fármaco, por ter o mesmo efeito, o efeito agonista, ou por ter um efeito bloqueador, que é o efeito antagonista. Essas interações, elas podem acontecer de diversas formas diferentes, como quando dois ou mais fármacos atuam sobre o mesmo receptor, ou sobre o mesmo órgão, ou sobre o mesmo sistema fisiológico. E aí, essas interações, elas vão ser as mais previsíveis e as mais frequentes quando se conhece as ações dos fármacos, né? Infelizmente, nem sempre se presta devida atenção. Na prática, esse tipo de interação ocorre com muita frequência, não só aumentando o efeito farmacológico, como também diminuindo ou suprimindo um efeito tóxico. E, no entanto, com a mesma frequência, por falta de previsão, são comuns as reações adversas. E aí, essas interações podem ocorrer, como eu já havia dito antes, em vários níveis, nos próprios receptores farmacológicos, no mesmo órgão ou sistema fisiológico, ou por modificação no equilíbrio eletrolítico. E aí, como exemplo de uma interação farmacodinâmica, a gente tem os inibidores da monoaminoxidase, aumentando a quantidade de noradrenalina armazenada nos tecidos nervosos noradrenérgicos e interagindo perigosamente com os fármacos, como a epinefrina ou a própria tiramina, que liberam a noradrenalina armazenada. A interação da farmacocinética são quando os quatro processos que a delimitam podem ser alterados pelos fármacos. Esses processos são quais? Esses processos são a absorção, a distribuição, o metabolismo e a excreção. A absorção gastrointestinal
é diminuída por medicamentos que inibem o esvaziamento gástrico, como a atropina. Também pode ser acelerado por medicamento que acelera o esvaziamento gástrico, como a metoclopramida. Por outro lado, o medicamento pode interagir com o fármaco do intestino de maneira de inibir a absorção. Na distribuição, um fármaco pode alterar a distribuição do outro, mas tal interação poucas vezes é clinicamente importante. O deslocamento de um fármaco dos locais de ligação do plasma ou dos tecidos aumentam por um tempo a concentração do fármaco livre, mas isso é seguido por um aumento de eliminação. E então um novo estado de equilíbrio é estabelecido, no qual a concentração plasmática total do medicamento é diminuída. Porém, a concentração da droga livre é semelhante à anterior. A introdução do segundo fármaco deslocador. Por exemplo, a gente tem exemplos clínicos como a toxicidade devido ao aumento temporário da concentração da droga livre, antes de ser alcançado um novo estado de equilíbrio. Na interação farmacocinética do metabolismo, os medicamentos vão poder induzir ou inibir as enzimas que vão metabolizar as drogas. Na indução enzimática, elas é uma importante causa da interação dos fármacos, que vai induzir enzimas e, consequentemente, vai diminuir a atividade farmacológica de vários outros fármacos. A inibição enzimática vai diminuir o metabolismo e, consequentemente, vai aumentar a ação dos outros fármacos metabolizados pela enzima. Na eliminação, os principais mecanismos pelos quais o fármaco pode afetar a taxa de eliminação renal de outros fármacos são pela alteração do fluxo da urina ou do pH. Os diuréticos tendem a aumentar a eliminação urinária de outros fármacos, mas isso é raramente clinicamente importante. Já também pode ser pela inibição de secreção tubular. Os fármacos podem inibir a eliminação de outros, assim podendo aumentar o efeito de substâncias que contêm a secreção tubular para sua eliminação, podendo também alterar a ligação com a proteína, em consequência, a filtração. Oi, professora, bom dia. Eu sou Otávio Oliveira de Castro, eu vou falar sobre interação fármaco-alimento. A interação fármaco-alimento, ela resulta da reação com alimento ou bebidas. Em alguns casos, o alimento que você bebe pode afetar a absorção do medicamento. O contrário também pode acontecer. O medicamento pode prejudicar a absorção de certos nutrientes importantes para o nosso organismo. Alguns medicamentos podem exercer o efeito mais rápido do que necessário, mais devagar, melhor ou pior quando administrado com o estômago cheio de alimento vazio. Por isso, na consulta com o médico ou no atendimento com o farmacêutico, é importante você falar sobre todos os medicamentos que você faz uso. Se é prescrito, se é por conta própria, informar também se faz uso de suplementos, vitaminas, plantas medicinais, fitoterápicos e hábitos alimentares. Os fármacos eles podem reduzir o apetite, podendo provocar a diminuição de peso. Por exemplo, um fármaco que provoca náuseas ou dor na cavidade oral pode resultar em baixa ingestão e perda de peso. Ou também pode aumentar o apetite, consequentemente provocando um aumento de peso. Exemplos são os anticonvulsivantes, corticosteroides, anticoncepcionais com estrógeno e entre outros. Os alimentos que fazem essa interação na absorção do fármaco, eles podem ser a soja, alimentos lácteos ou café. A soja, quando você faz o uso dela junto com fonte de ferro, ela resulta na redução da absorção de ferro. Os alimentos lácteos, quando você faz ele uso concomitante com fonte de ferro também, ele resulta em diminuição de biodisponibilidade de ferro. O café, a cafeína, quando você faz uso dela concomitante com clonazepam, ela vai reduzir os efeitos sedativos e ansiolíticos dos fármacos. Aí, professor, nos nossos slides a gente não colocou a interação que o medicamento faz com a interação que o medicamento tem com a absorção dos nutrientes. Aí eu fiz uma pesquisa aqui e vi que o metoclopramida, ela aumenta a motilidade intestinal e faz a redução da absorção dos nutrientes essenciais para o nosso corpo. E é isso, professor.